seja, seja ao menos reduzido esse conjunto para incluir menos normas. Quanto menos normas forem de ordem pública, mais a ordem pública será aquela resultado da ação, da livre interação entre os indivíduos que a constituem. Bom, como se manifesta o Pacta Sunt Servanda, esse aprimoramento? Aprimoramentos pontuais certamente não se pretendem suficientes, são um importante primeiro passo nessa previsão, pela primeira vez, da consagração de uma lei que vise a dar concretude a um princípio constitucional, como já mencionado na palestra do Paulo Ebel e outros. Então, assim, ela se manifesta, como eu já disse, em todas as etapas da produção da riqueza. Desde a constituição de uma sociedade, que fica mais simples agora, pode ser uma sociedade limitada, unipessoal, isso é um grande avanço, uma grande melhora no ambiente de negócio. E gera também uma confiança, né? Assim, o empresário hoje, o pequeno empresário que não tem sócio, ele não precisa mais escolher entre constituir uma ERELI, muitas vezes ele vai ter que dar uma declaração, infelizmente não verdadeira, de que capitalizou 100 salários mínimos, que é um valor completamente fora da realidade do empresário, do pequeno empreendedor brasileiro, ou ter que correr atrás de um sócio de fantoche, que também é uma declaração que beira a inverdade, né? E então, como a professora Paula Forgione também falou, a boa-fé é cumprir o que a pessoa declara. Então, se você é forçado a declarar desde o início da vida empresária esse tipo de arranjo, é um fator que deixa de existir agora com a sociedade unipessoal. Melhoras na canalização da poupança para atividade econômica produtiva. Um artigo importante foi o 294A da Lei das SA, que dá à CVM uma margem de simplificação para requisitos das SAs, das companhias abertas. Isso vai permitir que empresas de menor porte tenham acesso ao mercado de capitais, que é um grande instrumento de canalização, né, dos recursos que estão poupados para virarem capital produtivo, de gerar aumento da riqueza. Então, a poupança popular pode ser diretamente aportada na geração de riqueza, não precisa mais depender da intermediação de um aparato ou bancário ou estatal. Essa canalização também é aprimorada pela previsão de que agora os fundos de investimento podem deliberar, escolher ter a responsabilidade limitada, assim como em qualquer estrutura societária, assim como é no resto do mundo. Quer dizer, não é obrigatório, o MP teve o cuidado de respeitar a ordem existente, que é de uma realidade particular, bastante única no mundo, em que os fundos observa a forma de condomínios. Então, não se quis trazer nenhuma solução, uma concepção de mundo, a minha solução é melhor, vamos impor à força isso, e sim dar opção de escolhas de regras de funcionamento interno dessas estruturas, que servem de garantias que, no fim das contas, aqueles pactos ali, as regras internas de funcionamento e as regras que o fundo declara que valerão para suas relações com terceiros, serão respeitadas, ou seja, a segregação patrimonial será respeitada. Fundo de investimento, você pode, se for o seu caso, se interessar a sua situação particular, as suas circunstâncias, esse tipo de fundo, esse tipo de mercado que você atua, você tem a segurança de que essas cláusulas serão cumpridas. Isso se deu no Código Civil, na parte de condomínios, exatamente por essa peculiaridade do direito brasileiro.
passando para o desenvolvimento das atividades econômicas, que é propriamente onde realmente a atividade econômica gera riqueza. Quer dizer, a empresa, para gerar riqueza, para ela prosperar, ela tem que, em todas as relações das quais ela faz parte, ela tem que gerar valor, não só ex ante, que é o que leva os contratos a serem celebrados no primeiro momento, como também ex post, né? Então, assim, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ela tem que seguir satisfazendo todos aquelas partes que dependem da atuação dessa empresa, então seja desde o consumidor, que vai, né, quem manda em última análise economicamente na empresa, que é de onde vem o recurso com o qual ela pode obter lucro. Tem que gerar valor para os seus acionistas para conseguir seguir captando recursos, enfim, tem que cumprir os contratos. E o Pacta Sunt Servanda, nesse ponto, não vou adentrar muito a fundo, porque imagino certamente será objeto de maior atenção e considerações de muito melhor quilate, pela parte mais voltada para o direito civil. Mas eu gostaria apenas de dizer que a segurança do Pacta Sunt Servanda, esses aprimoramentos às regras de interpretação do contrato, e voltadas a descobrir o direito, descobrir qual direito, descobrir o direito das partes, descobrir a vontade das partes naquele contrato. Isso também tem, inclusive, uma relevância até para o Pacto Brasil-Estados Unidos, porque um dos itens que são levados em conta, um desses itens na avaliação, é a segurança dos contratos. Então, um ponto extremamente importante, que é a forma pela qual a riqueza é criada na sociedade, por meio de contratos, e contratos têm que ser cumpridos. Previsibilidade e limitação das perdas. A ação humana depende de previsibilidade. A gente só consegue atuar se a gente souber as leis que regem a causa e a consequência de nossos atos e as consequências. As leis da física regem a nossa interação com o mundo material, e as leis jurídicas, os pactos que celebramos, e a segurança jurídica querem dizer apenas condições que tenhamos de programar nossas ações com base em como irão agir outras pessoas. Então, aqui eu deixo isso sobre a parte de desconsideração, que a professora Ana Frazão vai tratar. Mas, para encerrar, eu concluo com a máxima de Henry Maine, que fala que o movimento, até aquele momento que ele escreveu, 1861, o movimento das sociedades civilizadas era o progresso do status para o contrato. Então, isso sofreu um revés no século XX do totalitarismo, do inchaço do Estado Social, mas espero que essa MP faça parte de um movimento de voltar para o contrato como centro e instrumento prioritário de coordenação da sociedade e harmonização da vida para benefício de todos. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo ao professor João Acioli pela apresentação e, de imediato, passo a palavra à professora Ana Frazão. A professora Ana Frazão é professora da Faculdade de Direito da UNB e advogada militante, e é conhecida de todos, dispensa maiores apresentações.